Já fazem 10 anos que um dos maiores incêndios de boates do mundo aconteceu aqui no Brasil. E o pior de tudo é que os responsáveis ainda estão impunes. Hoje eu vou te relembrar sobre a tragédia da Boate Kiss, mas já vou avisando que não é uma história nada leve. Meu nome é Gabriel e este é o Vale dos Mistérios. Tudo começou quando alunos da Universidade Federal de Santa Maria organizaram uma festa que seria sediada na Boate Kiss, para arrecadar dinheiro para a formatura. Conforme o cartaz, o evento teria início às 23 horas do dia 26 de janeiro de 2013, e contaria com os shows de grupos como Gurizada Fandangueira, Pimenta e seus comparsas, e dos DJs Bolinha, Sandro Cidade e Juliano Paim. A casa estava cheia, com muito mais pessoas do que a capacidade máxima suportada, que era de 691 pessoas. O grupo Pimenta e seus comparsas começou a tocar por volta da 1h da madrugada, e o show se estendeu até por volta das 2h10 daquela noite, agora dia 27 de janeiro. E poucos minutos depois, mais ou menos 2h30 da madrugada, o grupo Gurizada Fandangueira subiu ao palco, e tocou por meia hora antes de acender um sinalizador pirotécnico de uso externo, que acabou acertando uma espuma de isolamento acústico que havia no teto da boate, que por acaso era altamente inflamável. Quando o incêndio começou, o garçom correu pegar o extintor, mas este estava inoperante. Então a fumaça começou a se alastrar e as pessoas começaram a fugir do local. As primeiras a tentarem sair foram barradas pelos seguranças, que exigiam que elas passassem no caixa para pagar a conta, mas após alguns minutos de discussão conseguiram sair. O local era muito apertado, parecia um labirinto com tantos obstáculos, como os degraus, barras de ferro, diversas portas internas e apenas uma porta para o exterior da boate, que era a mesma de entrada. Inclusive, havia uma grade que organizava a fila de entrada que foi derrubada, na qual diversas pessoas tropeçaram e caíram, e acabaram sendo pisoteadas pelas demais que tentavam fugir. Mas a negligência não acaba por aí. Não haviam janelas, ventilação ou alarmes de incêndio, também conhecido como os sprinklers. Nem ao menos havia sinalização para a saída que pudesse ser vista no meio da fumaça. A única luz acesa estava perto do banheiro, o que fez muitas pessoas acreditarem que aquele era o caminho. E a maioria das pessoas que entraram nos banheiros não puderam sair com vida. Das 242 mortes que houveram naquela noite, mais da metade dos corpos foram encontrados neste pequeno local. Quando os bombeiros chegaram, encontraram os corpos empilhados. Não há exagero algum comparar a situação com os campos de concentração nazista. Inclusive, o gás que acabou intoxicando e matando a maior parte das vítimas era o mesmo usado nas câmaras de gás durante a Segunda Guerra Mundial, o cianeto, liberado da combustão das espumas de isolamento acústico usados no local. Não preciso nem dizer que este modelo de espuma acústica não estava dentro das normas exigidas por lei. Gustavo Cadori, um dos sobreviventes que compartilhou a sua experiência daquela noite, conta que chegou à festa por volta das 2h30 da madrugada, e estava bem à frente do palco quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira apontou o objeto pirotécnico para o teto. Quando ouviu o primeiro grito alertando sobre o início do incêndio, ele saiu correndo, e mesmo conhecendo o local, pois já havia frequentado algumas vezes, não conseguia encontrar a saída. Ele conta que respirar no local era a mesma coisa que respirar fogo, e não é para menos, a temperatura ultrapassava os 300 graus Celsius. Bom, finalmente Gustavo avistou uma luz vindo de fora da boate, e depois de muita luta conseguiu sair cambaleando, até que desmaiou. Acordou alguns minutos depois, sentado no meio-fio, avistando civis com machados cedidos pelos bombeiros tentando criar aberturas na parede da boate. Inclusive esta foi uma atitude considerada irregular da parte dos militares, que foram responsabilizados pela morte de 5 civis que voltaram para dentro da boate para tentar ajudar nos resgates. Enfim, de volta ao relato de Gustavo, ele saiu desnorteado pela rua enquanto uma fumaça preta emanava de seus braços, e então alguém o avisou: "Cara, sua pele está caindo." Gustavo, despreocupado, respondeu que não, que era sua camisa preta que saiu rasgada no meio da confusão. Mas aí a pessoa retrucou: "Não, cara, você está sem camisa." O homem tinha razão. A pele do braço de Gustavo estava pendurada apenas pelo seu pulso. Gustavo, assim como diversas outras vítimas, teve de ser levado de helicóptero até Porto Alegre, e lá ele ficou em coma por 9 dias, com 40% do seu corpo queimado. No total, foram 242 mortos e 636 sobreviventes.
Então, se pelo menos a capacidade máxima de pessoas da boate, que como eu já mencionei era de 691 pessoas, fosse respeitado, o número de mortos teria sido bem menor. Os corpos foram levados até o ginásio do Centro Desportivo Municipal de Santa Maria para serem reconhecidos pelas famílias pela parte da tarde do dia do acidente. Lá haviam panos umedecidos para que os familiares pudessem limpar os rostos das vítimas cobertos por fuligem para facilitar a identificação. Uma das mães, em negação, chegou a conferir 3 vezes o corpo de sua filha, mas não queria admitir que fosse verdade, até que a enfermeira perguntou para a mulher se sua filha tinha alguma tatuagem. A mulher respondeu que sim, uma em formato de coração na sua perna. E então a enfermeira puxou a lona que cobria a perna da vítima e a mãe caiu em lágrimas. Ela disse que sabia que era sua filha, mas que tinha esperança que não fosse. Mais tarde, esse ginásio foi usado também como local para o velório de caixão fechado, por motivos químicos, e contou inclusive com diversas atividades voluntárias, como atendimentos por psicólogos a familiares das vítimas. Agora vamos falar da parte mais polêmica da história toda, o julgamento dos culpados. Mas antes, se inscreve no canal se tá curtindo, eu sempre trago casos criminais. Apesar de ter sido um acidente, não deixa de ser um grande crime. Toda essa série de negligência foram responsabilidades dos sócios da boate, e de parte dos integrantes da banda que compraram e acenderam o artefato dentro do local, sabendo que era de uso externo. Os 2 sócios, Elisandro Spore e Mauro Hoffman, e os integrantes da banda, Marcelo de Jesus, que é o vocalista, e Luciano Bonilha Leão, que faz parte da equipe que acendeu o fogo, foram presos logo após a tragédia. Mas em maio daquele ano foram soltos após uma solicitação do advogado. A justiça determinou que eles não ofereciam risco à sociedade, por não terem antecedentes criminais e por não possuírem traços excepcionais de maldade. E por isso eles poderiam aguardar em liberdade o julgamento que aconteceria apenas em dezembro de 2021. Agora, no julgamento, os réus finalmente foram condenados. O principal sócio, Elisandro Spore, recebeu uma pena de 22 anos e meio. O outro sócio, Mauro Hoffman, 19 anos e meio. Já os 2 integrantes da banda que foram condenados receberam a sentença de 18 anos de prisão. Agora finalmente a justiça estava feita, só que não por muito tempo. Apenas 8 meses depois, em agosto de 2022, o júri foi anulado pelo não cumprimento de alguns procedimentos formais no primeiro julgamento, como por exemplo o silêncio dos réus, algo que eles têm direito, ter sido usado como argumento para sua acusação. Além disso, os jurados só foram escolhidos após 3 sorteios, enquanto o correto seria apenas 1. Outra atitude que fugiu das formalidades foi a conversa em particular do juiz com os jurados, sem contar com a presença dos advogados de defesa ou de algum representante do Ministério Público. Esses, dentre outros fatos, levaram à nulidade do julgamento ocorrido em dezembro, e por enquanto os réus seguem livre até um novo julgamento, ainda sem data prevista. E para finalizar, eu vou te contar um pequeno relato bem rápido e bastante curioso de uma das sobreviventes. No Instagram, uma mulher chamada Jéssica Duarte recebeu uma pergunta sobre uma mulher de vermelho, e então compartilhou a sua experiência. Quando ela estava na UTI, ela sonhou com uma mulher de vermelho a chamando para um lugar ruim. Mas até aí tudo certo, poderiam ser os efeitos dos diversos medicamentos que ela estava tomando. Só que quando ela saiu do hospital, ela ouviu alguns relatos de outros sobreviventes dizendo ter visto uma mulher de vermelho sorrindo ao lado do palco, e que quando começou o incêndio, ela correu para a porta do banheiro e começou a gritar para todo mundo que a saída era por lá. Juliana, apesar de ter sonhado com esta mulher, nega ter a visto na noite do incêndio, então fica aí este mistério. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar nessa história, mas como viralizou recentemente eu achei que seria interessante apresentar para vocês. Vai que alguém mais tenha a visto. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.